Chegou ao fim o torneio internacional de Menorca, na Espanha, e a participação, é claro, do grande mestre brasileiro, o FIA, que a gente tem acompanhado aqui nas últimas semanas, torneios que ele jogou na Europa. Ele jogou o Reykjavik Open, já tinha jogado e vencido, né, o Aberto Internacional de La Roda na Espanha, e agora acabou de terminar a participação dele no torneio de Menorca, um torneio muito forte. A gente já vai dar uma olhada na classificação, vamos ver a partida dele também, mas antes da gente começar, já deixa o seu like aí para não se esquecer, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, isso é muito importante para ajudar o YouTube a recomendar mais o nosso canal e a crescer. Vamos lá ver a partida do FIA da última rodada. Ele encarou o GM turco Burak Firat, 2.456. Tivemos uma siciliana, FIA jogando sua favorita siciliana na última rodada aí, D6, mas o adversário dele preferiu não abrir a siciliana com D4, jogou o mais sólido, digamos assim, bispo B5 cheque, conhecida como variante Moscou. O FIA aqui jogou bispo D7. Outras opções são cavalo D7, cavalo C6, todos os lances jogáveis. Bispo D7, bispo toma, dama toma para tirar o cavalo em C6, também tomar de cavalo aqui é outra possibilidade interessante. Dama toma roque, jogou aqui o grande mestre turco. Cavalo F6, atacando o peão, dama E2, cavalo C6 e C3. Esse é um plano muito típico nessas posições para jogar com D4 aqui, para as brancas, formar um centro forte. E o FIA jogou o lance aqui, que é o melhor, aqui E6, para responder D4 com troca. Agora as brancas estão com centro forte, os pretos precisam fazer alguma coisa para contestar isso, e D5 é a melhor resposta. Claro que se tomar cavalo toma, esse peão fica isolado, uma boa posição para as pretas, mas as brancas preferem jogar E5. O cavalo vai para E4. E aqui o grande jogador turco jogou bispo E3, bispo E7, cavalo E1, né? Aqui a gente tem que olhar a ameaça do adversário. Então, se a gente faz um lance desavisado como roque, né, a gente vai perder uma peça aqui. Conta de F3, a única casa é G5 e aqui H4. E o cavalo não tem casa de retorno. Portanto, FIA joga F6. E depois de F3, cavalo G5. Agora o cavalo tem a casa F7 para o caso de H4. Veio aqui então cavalo D3. Roque. Se bispo toma, está satisfeito em tomar de peão aqui. Agora esse peão ficou fraco, o cavalo está atacando aqui. Então, a abertura da coluna F interessante para as pretas, não seria bom para as brancas. Então veio o cavalo D2 aqui, desenvolvendo o cavalo do turco. A5, e toma F6, bispo toma. Essa posição lembra uma francesa aqui no fim das contas, com esses peões aqui. E a casa E5. Apesar desse peão atrasado da casa E5 fraca, as pretas têm contrajogo aqui, atacando o peão de D4 isolado. E, portanto, a posição é de equilíbrio aqui. Veio o cavalo E5, interessante lance aqui das brancas. FIA tomou de bispo, peão toma. Agora reparem que o cavalo está atacado, então não é possível tomar o peão de E5. Cavalo F7. Agora atacou duas vezes aqui, F4 defende com o peão. E o FIA jogou D4 aqui, agora ele tem esse peão passado. Ele vai tentar buscar alguma coisa com esse peão passado. Bispo F2. Dama D5, aquela centralizada na dama. Aqui fez o FIA, outras opções. Aqui uma opção interessante que ele vai ter em alguns momentos é cavalo H6, para melhorar esse cavalo e ir para F5. Onde ele vai ocupar uma posição mais ativa, além de liberar a torre. Aqui está atacando o peão. No entanto, FIA jogou dama D5. Dama E4 propondo a troca. Torre a D8. O GM turco trocou as damas. Cavalo E4. E o FIA jogou torre B5.
atacando lá o peão de B2. Outra alternativa, de novo, era jogar cavalo H6 e cavalo F5 com uma boa posição aqui, equilibrada, né? Torre B5 atacou lá em B2, B3, e aqui ele jogou um lance que torna a posição bem aguda, aqui, que é G5. O peão aqui está atacado duas vezes, mas ele quer trocar o peão G pelo peão de E. F toma G5, cavalo de F toma E5. O que o Fier ganhou com essa troca? Ele tem dois peões passados unidos no centro, embora eles sejam muito difíceis de avançar. O que ele perdeu? O rei dele está um pouco exposto, né? Mesmo sem as damas aqui, ainda tem muita peça no tabuleiro. Podem ocorrer alguns temas contra o rei das pretas, mas isso torna o jogo bem agudo aqui, que é bem característico do estilo do Fier, né? Sempre jogando buscar para ganhar. Torre AD1 foi o lance aqui das brancas, e o Fier jogou cavalo G4. Tava atacando o peão aqui de D4, né? Mas agora, se bispo por D4, torre toma F1, cheque. E não dá para tomar de torre que cai o bispo. E se tomar de rei, as pretas têm uma cravada bem incômoda aqui com torre D5, ameaçando o bispo. E as pretas vão ganhar material, né? A torre está caindo lá, não dá para tirar o bispo. Se H3 atacando o cavalo E3, cheque duplo. Se tomar o cavalo, cai a torre lá. E as pretas ganham material. Ao invés disso, as brancas jogaram torre de F1. O cavalo defende o bispo. Fier jogou E5, colocando esses peões centrais para andar. Defendendo o peão de D4. Mas esse cavalo das brancas bloqueia muito bem aqui, né? Os dois peões. É uma excelente posição aqui desse cavalo, né? Então tem uma pequena vantagem aqui para o turco, que jogou H3, cavalo toma F2, cavalo toma F2, e aqui o Fier melhorou a torre com torre C5, querendo invadir a sétima, ou a segunda, né? Torre D2 para impedir essa invasão, e ele veio com cavalo B4, um lance duvidoso aqui que poderia ter complicado a vida aqui do Fier. Ele tá querendo jogar cavalo C2 e cavalo C3, mas aqui as brancas jogaram muito bem aqui. Cavalo G4. De olho nessas duas casas aqui, né? O mais natural, cavalo E4, que ataca a torre e tem essa entrada em C3. Contra isso, as pretas poderiam jogar torre C2, né? E o ponto é que agora não tá caindo o peão de E5. E se torre toma, cavalo toma, ataca a torre, o cavalo vai poder vir para uma forte posição aqui em E3. Depois de cavalo G4, claro, não tem torre C2, porque toma e toma esse peão de E5. E as brancas ganham um peão importante. Então, cavalo G4 foi um lance chato. Fier tentou aqui D3, apostando as fichas nesse peão de D. E aqui jogou A3 aqui o grande mestre turco. Outra opção era tomar o peão, contra que o Fier pretendia jogar torre C2 aqui com um bom contra-jogo. Se tomar peão toma, esse peão tá quase coroando aqui, por exemplo, torre C5, torre D8, para dar um cheque lá e coroar, e as pretas vencem. Então torre C2 daria um bom contra-jogo aqui, teria que jogar torre D1, e as pretas têm muito jogo aqui na sétima, esse peão de D passado aqui pelo peão. Mas A3 foi um bom lance aqui do GM turco, o Firat. O Fier jogou torre C2 aqui. A ideia dele, né, é que se torre toma, ele joga cavalo toma. E se tomar o peão de E5, torre D8. E esse peão aqui tá chegando rápido. Se cavalo F2, D2, tem que bloquear aqui o cavalo. E um lance como cavalo D4 aqui atacando esse peão. Também tem ideia de torre C8, torre C1. Tem bom jogo aqui pelo peão a menos por causa desse peão na sétima que o Fier teria. Mas veio torre de DD1, outro bom lance aí das brancas. Agora tá atacado o cavalo, o Fier voltou para D5 e caiu o peão de D3, né? Claro que ele estava buscando algum contra-jogo com o cavalo F4, ataca a torre e o peão de G2.
Mas as brancas jogaram muito bem torre D7. Agora a gente começa a ver o problema da exposição do rei e das pretas. E a posição é difícil aqui para o Fia. No entanto, ele sempre acha maneiras de dificultar a vida aqui dos adversários. Em posições difíceis, ele jogou torre por G2, rei H1 e torre C8, ameaçando dobrar na sétima, né, e criar um contra-ataque ali em cima do rei branco. Mas aqui as brancas tinham uma continuação muito boa e difícil. Mas ao invés disso elas jogaram cavalo F6 cheque. E esse lance deixa a vitória escapar. Esse lance muito natural, né? Claro que se jogar rei H8, torre toma H7 cheque. Mas a gente vai ver que depois de rei F8 não é fácil das brancas melhorarem a sua posição. Ao invés disso, né? Cavalo H6 cheque levaria a vitória. Se rei H8, torre de E D1, com a seguinte ameaça, né? Se, por exemplo, jogar a torre de C2, torre D8 cheque, rei G7, torre G8 é mate. Repare, o peão defende o cavalo, tira a casa F6 e a torre dá o mate. Então, torre de C2 não pode. E essa ameaça de torre D8 cheque complica muito a vida aqui das pretas. Ele teria que jogar a torre de GC2 para contra a torre D8 jogar rei G7. Aí não tem mate por causa da torre de C8. Mas depois de cavalo F5 cheque, para onde o rei for, né? Por exemplo, G6 tem duplo pegando essa torre e as brancas vencem. Ou rei F7, cavalo D6 cheque também é duplo. E as brancas pegam a torre e vencem. O cavalo H6 cheque venceria. Mas depois de cavalo F6 cheque, rei F8, agora essas táticas não funcionam. Cavalo toma H7 cheque, rei G8, cavalo F6 cheque, rei F8. E aqui as brancas optaram por empatar por conta da ameaça aqui de invasão na sétima, né? E um contrajogo perigoso aqui das pretas. Realmente não tem muito aqui como tentar. Claro que só não pode ir com rei para H8, que torre H7 seria esse mate bem tradicional, o cavalo e a torre. Então a partida acabou em cheque perpétuo aqui. E o Fier encerrou então a participação dele com empate. Vamos ver a precisão dessa partida aí. Uma partida no geral bem jogada, né? Com alguns deslizes. 92,6% para o Firat, o grande mestre turco, com as brancas. 91,7% para o Fier aí com as pretas. Então ele encerra a sua participação. Vamos dar uma olhada ali na campanha do Fier. Ele fez ali, terminou com 5,5 e 9. Perdeu um ratingzinho aí, né? 10 pontos. Mas ele acabava de dividir um título num torneio bem forte também na Espanha, como a gente acompanhou aqui, o Aberto Internacional de La Roda. Esse torneio estava muito duro, né? Agora a gente vai ver a classificação final, para a gente ter uma ideia de como era realmente forte e equilibrado esse torneio. Aqui tá aí na tela a classificação. Então tivemos dois campeões, né? Gukesh e Pranav, dois grandes mestres indianos, empataram em todos os critérios ali, primeiro e segundo. Mas a gente vê que mesmo com 7 pontos, estão do primeiro ao 10º colocado, todos com 7 pontos. A diferença no critério. E no primeiro e segundo lugar não teve nenhum critério de desempate, então eles dividiram o título. Nós vimos ali em terceiro o Jordan Van Forest, um grande mestre holandês muito forte, inclusive da equipe do Carlsen. Aryan Chopra da Índia, Fedor Seev da Rússia, 2-6-7-4. Hans Niemann ficou ali em sexto. Orikobo, jogador que o Fiat tinha vencido no torneio anterior de Israel, ficou em sétimo. Shigaev da Rússia, 2.617 em oitavo. Shu da Índia, 2.587 em nono. Todos esses com 7 pontos. E o Gustav também da Índia, né, mestre internacional, que ganhou do FIA ontem. Ficou ali também, ficou em 10º com 7 pontos. Então do primeiro ao 10º com 7.
torneio fortíssimo para a gente ver, né, como era duro esse evento aí. A Anfira agora vai dar uma pausa, vai jogar alguns torneios daqui a um tempo ainda na Europa e depois vai jogar o Memorial Capablanca, torneio muito tradicional lá em Cuba, um torneio fechado. Vamos acompanhar então aí os próximos passos do GM FIA, mas agora ele vai dar um break depois dessa sequência pesada aí de torneios. Então era isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, lembrando que é muito importante para ajudar a gente a crescer, e acompanhe aí os próximos vídeos. A gente está lançando quase que diariamente vídeos aqui no nosso canal. Até a próxima!